Tá. Então, gente, boa noite. Na aula passada a gente tinha falado um pouquinho do iluminismo, né, dos teóricos do iluminismo, dos filósofos. Aí a gente falou um pouco do Locke, do Descartes, do Newton, do Montesquieu, do Voltaire e do Rousseau. Então, hoje a gente vai falar, e aí eu falei da enciclopédia, né, que foi lançada lá na época, juntando todas essas ideias iluministas num livro só, que é chamado Enciclopédia. Hoje a gente vai falar um pouco da Revolução Industrial. Falar assim por cima, né? Porque são muitos detalhes, a gente tem pouco tempo. Vamos, sem mais delongas, vamos começar. Tem uns cachorrinhos aqui, se estiver atrapalhando, vocês falam, viu? Se estiver muito incômodo. Aí eu dou uma pausa aqui e falo para eles, depois aqui para parar. Então, continuando, vamos começar falando da Revolução Industrial, né? A gente estava falando ali do iluminismo, e isso trouxe, então, reflexos para a parte industrial da Europa, né? Teve uma revolução industrial na Europa com essas ideias. Essas mudanças, como eu disse, estavam acontecendo na política, na arte, na ciência, e fruto desse iluminismo, também chegou na economia e na sociedade do século XVIII. Acontece que a burguesia vai cada vez mais se fortalecendo, né? Com essa invenção, então, de novas tecnologias de produção e novas formas, então, de organização do trabalho. Uma dessas formas foi a manufatura, que era as primeiras unidades de produção do capitalismo, né? Dominado, então, pelos burgueses, né? Pela burguesia capitalista, os chamados capitalistas, né? Que para burlar as corporações de ofício que existiam ali na época, vocês lembram que era uma união de vários comerciantes, né, vários mercadores ali, artesãos dessas corporações de ofício. Então a burguesia, para burlar eles, né, esses artesãos se juntavam, regulavam preço, regulavam qualidade dos produtos, para burlar isso, os capitalistas, né, a burguesia começou então a intervir na produção das mercadorias. Então, quando estava sendo produzida a mercadoria, o capitalista estava ali intervindo para tentar burlar. Então, eles passaram a intrometer ali no meio desse processo. Primeiro, eles começaram a entregar a matéria-prima para os artesãos, né? Para alguns artesãos que não tinham as próprias oficinas, né? Não faziam parte dessas corporações de ofício. Então, essa burguesia começou a pegar a matéria-prima, entregar para essas pessoas, esses artesãos mais, vamos dizer assim, mais pobres, né? Para eles trabalhar na casa deles, o home office, né? Mais tarde, essa burguesia começou a reunir todos esses artesãos no mesmo local e fornecer essa matéria-prima que eles trabalhar não mais em casa, mas agora dentro de uma fábrica, dentro de um local específico para trabalhar. A burguesia também ofereceu para esses artesãos, além do local de trabalho e de matéria-prima, ela também começou a fornecer as ferramentas para eles trabalharem, para fabricar as mercadorias. E, em troca disso, esses artesãos ganhavam um salário. Isso dava para os capitalistas, né, para a burguesia, lucros maiores, ou seja, a burguesia ficava mais rica e gastava menos, né, tinha menores custos para manter isso tudo. E aí, no século XVI, já existia mais ou menos cerca de 600 trabalhadores já assalariados. Lembram das corporações de ofício, né? Que eram pequenos grupos, né? Artesãos, comerciantes que se fechavam para proteger o mercado deles, né? Agora a burguesia entra e já tem ali na manufatura, que é essa forma de trabalho, pegando o artesão e pondo ele no local, mas ainda manual, né? Já tinha mais ou menos cerca de 600 trabalhadores até o século XVI. Ganhando salário, né? Ganhando salário. Já estavam trabalhando por salário. E agora a divisão do trabalho, né? Como era feita a divisão do trabalho, então, nesse período? Cada trabalhador, então, começou a executar apenas um pedaço de toda a fabricação da mercadoria.
vamos dizer assim, vamos dizer um chinelo. Chinelo não é muito pequeno, mas vamos dizer um carro. Cada trabalhador começou a dividir o trabalho cada vez mais e cada trabalhador começou a ficar com um pedaço do carro, um pedaço menor do carro. Por exemplo, um aperta uma porta, outro põe parafuso, outro faz uma parte ligada ao pneu, outro faz uma parte ligada à carroceria. A divisão do trabalho, ou seja, o trabalho começou a ser cada vez mais dividido. E isso, então, acelerou a produção, e acelerando a produção, começou a ter mais produto no mercado. Com mais produto no mercado, aumentou também, assim, as manufaturas, mais empregos, né, automaticamente, consequentemente, gera mais empregos, o que fez girar mais dinheiro, né, circular mais dinheiro. Que fez circular mais dinheiro e incentivou ainda mais consumo, né? As pessoas começaram a consumir mais. Essa divisão começou ali na Inglaterra e apareceu em toda a Europa. Foi espalhando, né? Por toda a Europa ali. Aí surgiu, no começo foi na Inglaterra, a manufatura. A Inglaterra, por que começou na Inglaterra? Né? Era a nação, então, mais rica do mundo naquele período, né? Até o século XVIII, se tornou a nação mais rica do mundo, porque ela explorava ali dependia essa riqueza, né? Vinha das jazidas de carvão, das jazidas de ferro, tinha uma esquadra muito forte, né? Tinha vários portos, e todos esses portos da Inglaterra eram muito eficientes, tinha muitas estradas, e essas estradas interligavam, então, todo o país, toda a Inglaterra. Tinha um mercado consumidor muito grande, né? Porque tinha as colônias, né? Aqui na América, lá na Ásia, então a Inglaterra tinha muita coisa ali que tornava a Inglaterra a nação mais rica daquele período. E aí, foi na Inglaterra, né, que nasce, então, o iluminista chamado Adam Smith, que é esse primeiro da foto aí, ó, esse aqui, cadê ele aí? O Adam Smith, ele escreve, ele é um dos fundadores ali do liberalismo econômico, né? É um dos iluministas também. A obra dele, que ele escreveu, chamada A Riqueza das Nações, defendia que toda a força da riqueza estaria no trabalho livre, onde o Estado não poderia intervir. Então, todo o trabalho, todo o poder estaria na não intervenção do Estado, né? Estaria trabalhador livre, autônomo. E para acontecer essas relações entre os produtores e os consumidores, ou seja, quem produz e quem consome o produto, deveria ser regulada pela lei da oferta e da procura, né? É a mão invisível do mercado, né? Chamada mão invisível do mercado, lei da oferta e da procura. E essa ideia do Adam Smith começou a respaldar então a classe burguesa da Inglaterra, que dizia então que não precisava de Estado, que os próprios trabalhadores ali negociaram direto com o patrão e ia tudo certo. Igual a gente faz, igual acontece hoje em dia, né? Ali entre os séculos, então, 16 e 18, o governo inglês ele permitiu que os proprietários rurais que tinham ali na Inglaterra botassem para correr todos os camponeses que estavam ali. Começou a expulsar o Estado, o governo inglês ele permitiu que se expulsasse todo mundo que morava, todos os camponeses que moravam ali no interior da Inglaterra, né, na zona rural ali. E aí esses trabalhadores começaram a ir para as cidades e trabalhar nas indústrias que estavam crescendo, né, nisso que eu acabei de dizer. E aí começa, né, começa a mudança da mão de obra servil, né, de servir ali na terra, como era ali da época do feudalismo, começa a passar para uma mão de obra mais assalariada. A maior parte se torna assalariada, porque agora estavam trabalhando, os trabalhadores estavam trabalhando, como eu disse, em troco de salário dentro de uma fábrica, né?
Enquanto esse mercado começou a crescer, né, mais gente trabalhando, mais consumidor, e conforme foi crescendo, começaram a surgir também novas tecnologias para dar o... fugiu a palavra. Como é que fala? Essas tecnologias, elas surgiram como era a demanda que estava surgindo ali, né? Então começaram a surgir novas tecnologias para suprir essas demandas, né? De velocidade, de maior produção, era necessário ter mais produção. Então começaram a surgir novas tecnologias. Uma dessas tecnologias foi a máquina de fiar, né? Fazer fios, né? Que aumentou ainda mais a produção. Aí as máquinas começaram então a se popularizar pela Europa e com o tempo, né, com essa popularização das máquinas, aos poucos começaram então a substituir a manufatura, era o trabalho manual, pela máquina fatura, né, que é feito pela máquina. A máquina começou a substituir os homens, né? E aí surgem então as primeiras fábricas. Em 1769, um cara chamado James Watt, ele consegue usar então pela primeira vez a energia do vapor, aquela energia que é feita de vapor, né? De vapor de água, né? Para impulsionar as máquinas, né? Então as máquinas começaram a ter essa cara que a gente já conhece, vamos dizer assim, mais rápidas, né? Então começou a substituir a força humana pela força mecânica. E isso teve reflexos em toda a área industrial, por exemplo, na área da siderurgia, da metalurgia, e no aparecimento das locomotivas a vapor e outras máquinas a vapor. Essas mudanças, então, causadas por esses avanços tecnológicos, ficaram conhecidas como Revolução Industrial. Foi essas mudanças, então. E isso provocou, como vocês já sabem, provavelmente, uma profunda transformação em toda a sociedade da Inglaterra e da Europa. Agora eu vou falar um pouco da reação da classe trabalhadora, né? Que nasceu aí, né, nesse período. A classe trabalhadora, ela vivia em condições muito degradantes, né? Era insalubre. As fábricas, elas eram úmidas, né? Era quente, era muito abafada, porque tinha muito vapor, né? A alimentação era muito mal, a alimentação deles era muito ruim. Era insuficiente, né? Não comiam nem o suficiente. Quando comiam, era de péssima qualidade a comida. Desculpa. A expectativa de vida era muito baixa, exatamente por causa dessas condições de vida. As jornadas de trabalho, elas eram muito exaustivas, né? Chegavam a cansar demais, né, o trabalhador. As jornadas de trabalho eram muito grandes, tinha muita doença, tinha muito acidente de trabalho. Os patrões, eles contratavam, para você ter uma ideia, crianças ali com 4, 5 anos de idade, e também as mulheres, né, porque eles pagavam menos para as crianças e para as mulheres, então contratavam para ter lucro maiores, né, economizavam, vamos dizer assim. A jornada chegava a ter 15 a 18 horas, para vocês terem uma ideia. Se hoje em dia a gente já cansa bastante com 8 horas, imagina trabalhar 18 horas por dia. E isso nesse local que eu acabei de falar, né, nessa fábrica totalmente insalubre, né, cheio de vapor o dia inteiro, que negócio horrível. Tanto que tinha muita morte, né, muita gente morria. Naquela época, 4 ou 5 anos já era contratado para trabalhar. É porque a visão de infância ela é muito mais recente, né? Essa visão de infância que a gente tem de criança, de cuidado com a criança, isso não é tão novo assim. Sim, historicamente falando, né? Os operários, então, que trabalhavam nessas fábricas, eles tinham um fiscal, né, que ficava ali vigiando eles para ver se eles não estavam matando trabalho. E todo mundo que faltava porque estava doente, qualquer outra coisa, era punido severamente, né? Punições pesadas. E aí os trabalhadores ficaram insatisfeitos, né? Eles ficaram putos, não gostavam disso. Lembra que eu já contei no passado, né, em outras fases da história, que isso também aconteceu.
quem está embaixo não aceita, não é nenhuma opressão vem sem reação. E aí surge, então, o chamado ludismo, em 1811, que foi liderado pelo Ned Ludd. Os trabalhadores das fábricas, né, eles se reuniram, então, e começaram a invadir as fábricas e destruir as máquinas, né? Porque, para eles, o problema da situação que eles estavam ali, né, de trabalhar exaustivamente, de tudo isso que eu acabei de falar, de trabalhar num lugar que deixa doente, era culpa das máquinas. E faz até um sentido aí, porque os burgueses usavam as máquinas para pressionar e explorar cada vez mais o trabalhador. Então, a máquina piorou a situação do trabalhador, mas melhorou do patrão, né, do burguês. E aí os trabalhadores começaram, depois dessa época do ludismo, quebrar a máquina e tal, começaram a se organizar, se organizaram em sindicatos trabalhistas, né, os famosos sindicatos aí, que surgiu dessa união, então, da classe trabalhadora para reagir a esses problemas que tinham ali na vida do trabalho, né. Nasceram como o sindicato nasceu como uma associação, né, de auxílio mútuo entre os trabalhadores, que criaram, então, um fundo reserva para momento de necessidade, ou seja, quando os trabalhadores ficavam doentes, existia esse fundo reserva ali para ajudar. Então, surgiu como associação dos trabalhadores, se tornou um sindicato, né? O que os trabalhadores conseguiram naquela época com os sindicatos? Não naquela época, né? Pelo decorrer da história. Eles conquistaram melhores salários, redução dessas jornadas de trabalho de 18 horas, chegava até 18 horas, como eu disse, conseguiram aposentadoria, um descanso semanal, né, que não existia, um descanso semanal remunerado, férias e outras conquistas aí da classe trabalhadora que a gente até hoje aproveita, né, dessas conquistas. Outro movimento que teve dos trabalhadores nesse período foi em 1830, que foi chamado de cartismo, que foi considerado um dos primeiros grandes movimentos políticos da classe trabalhadora. O cartismo vem do nome da Carta ao Povo, que essa carta reunia várias reivindicações aí do proletário inglês, do trabalhador, né? Também chamado de proletariado, por Marx, depois eu vou explicar. Essa Carta ao Povo, né, reunia, então, essas reivindicações dos trabalhadores, e esse cartismo trouxe, então, importantes avanços, principalmente na jornada de trabalho de adultos e crianças. Agora eu vou falar um pouco do socialismo e do anarquismo. Eu ouvi falar aí na TV que é socialista, é comunista. Como é que é isso, né? Esse negócio? O socialismo e o anarquismo, eles nascem, então, como uma crítica dos trabalhadores ao capitalismo. Essas teorias, elas condenam, então, o capitalismo e essa desigualdade social que é provocada pelo capitalismo, e propõem, então, novas formas de organizar a sociedade, novas formas de fazer a sociedade acontecer, diferente, né? Sem desigualdade, buscando, né, essa utopia. Os primeiros socialistas que existiram, né, eles acreditavam que era possível reformar o capitalismo com o Estado, ou pela associação dos trabalhadores em algumas cooperativas. Eles eram chamados, então, de socialistas utópicos, porque eles não definiam como eles iam chegar nessa sociedade ideal, né? Como eles iam chegar nessa sociedade onde essa associação de trabalhadores iriam dominar. Como chegar nela? Não falaram. Então é sociedade utópica. Alguém está com o áudio ligado aí. Socialistas utópicos. Alguém está com o áudio ligado aí, gente. A Camille. Pode desligar o áudio, por favor? Continua, né?
esses socialistas utópicos, então, eu vou falar alguns nomes aqui, mas vai ter na anotação final aí. É o Robert Owen, né? O Saint-Simon, é o Charles Fourier gente, eu não tô conseguindo. Só fez, depois você parte de novo. Que diferença vai fazer? Aí, consegui. Valeu. Aí, então, vou repetir. Os socialistas utópicos são aqueles que buscam uma nova forma de sociedade, uma nova forma de organização da sociedade, fora do capitalismo, só que eles não falam como fazer isso. Eles não falam como chegar lá, como chegar nessa sociedade ideal, né? Aí eu vou falar alguns nomes que são alguns teóricos, só que provavelmente isso cai pouco, né? Mas é o Robert Owen, o Saint-Simon e o Charles Fourier. E aí tem o socialismo científico, que é aquele socialismo que propõe, né, uma forma de chegar até esse mundo, sem desigualdade social, sem capitalismo. Os socialistas científicos mais lembrados aí são o Karl Marx e o Friedrich Engels. Eles que escreveram o Manifesto Comunista, né? O Marx é esse aí, esse barbudinho aí, cara de bom velhinho aí da foto. Esse cara aí é muito importante para a luta do trabalhador, né? Para quem conhece um pouquinho mais aí. Para eles, então, para o Marx e para o Engels, era necessário fazer uma crítica científica ao sistema capitalista, né? E promover uma ação autônoma dos trabalhadores, né? Do proletariado. Para eles, a propriedade privada, né? Desses meios de produção, dessas fábricas, desses locais, as fábricas, as fazendas, etc., a propriedade privada desses locais daria lugar a uma associação autônoma dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores teriam um conjunto de trabalhadores autônomos, organizados politicamente, né, para tomar conta, então, da fábrica, da fazenda, não poderia ser de uma pessoa só. E também existiria ali outras formas coletivas de propriedade, né, que seria de nós, não seria de uma pessoa. O Marx ele escreve o Capital, né, que ele faz essa crítica muito difícil de entender, não é fácil criticar, porque para criticar a gente tem que entender, e é muito difícil entender o Capital, porque é muito complexo. Ele fala, então, aí do comunismo, né, do socialismo, mas eu não vou entrar muito em detalhe, porque tem muita coisa para a gente entender. E agora vamos para o anarquismo, né? O anarquismo é do Mikhail Bakunin e do Kropotkin. O anarquismo ele defende, então, a abolição total do Estado burguês, né? E da propriedade privada. Para eles, os anarquistas, não deveria existir Estado e a sociedade ela se constituiria então por pequenas comunidades, teriam pequenas comunidades, eu acho que está bem explicado, pequenas comunidades autônomas que ficariam ali trocando as coisas, iria na anarquia, não existiria Estado. Por isso que o anarcocapitalismo é uma palavra que não faz sentido, porque o anarquismo ele é exatamente uma teoria que prega contra o capitalismo. Não pode ter o Estado. O capitalismo ele precisa do Estado. Continuando aqui. Então, sobre a Revolução Industrial é isso. Agora vamos para a próxima revolução, que é a Revolução Francesa. A modernidade, né, assim, estudar, né, na linha do tempo ali, lógico que é muito difícil definir uma data exata, porque, como eu disse, tudo convive junto, né, os modos de produção, vai mudando aos poucos, né, tem feudalismo, vai mudando, vai ter mercantilismo, vai mudando, o capitalismo, mas continua aquelas formas mais, vamos dizer assim, primitivas, né?
Exatamente, anarcocapitalismo é uma pizza sem massa, não tem como fazer. É porque uma palavra anula a outra, né? É como... não tem sentido, é tipo uma água seca. Ou é água ou é seca, a água é molhada. Aí ponto, não tem como ser seca. Vamos lá, então agora vamos para a Revolução Francesa. Como eu disse, modernidade, historicamente, quando a gente estuda, né, na linha do tempo, acaba na Revolução Francesa, né, porque aí começa já a contemporaneidade. Só que nessa aula a gente vai tentar seguir até o Império Napoleônico, que é um pouco depois. Como foi a Revolução Francesa, então? Estava acontecendo isso tudo que eu disse, mudança do modo de produção, mudança dos ideais, né, com o iluminismo, mudança da forma da divisão do trabalho, da forma de organizar o trabalho, novas classes sociais surgindo, no proletariado, a burguesia cada vez mais forte, né? Então, ali no final do século XVIII, a França já era um país que tinha aproximadamente 28 milhões de pessoas. Era muita gente. A sociedade era dividida, então, a sociedade francesa, em 3 estamentos. O que é estamento? É como se fosse uma camada social que a posição é definida, então, pelo status que os membros têm lá dentro. Por exemplo, vamos dizer que são 3 estamentos, né? Era o primeiro, o segundo e o terceiro estado desses estamentos. O primeiro estado, ele tinha mais ou menos cerca de 120 mil integrantes, e esses integrantes eram da Igreja Católica, né? O clero. O clero controlava ali cerca de 20% das terras da França, o primeiro estado, e eles detinham alguns privilégios, né? Como isenção de impostos e o direito de julgamento em um tribunal próprio, um tribunal específico para julgar o primeiro estado. O segundo estado era a nobreza. Tinha mais ou menos 400 mil pessoas. Quem que era a nobreza, então? Era a família real, os cortesãos, a nobreza de toga, né, que eram os burgueses que compravam o título de nobre, e os nobres de sangue, né, que era descendente de algumas famílias antigas, famílias feudais, né, dos senhores feudais antigos. Eles também não pagavam impostos no segundo estado, e também viviam da exploração dos trabalhos, né, do trabalho dos camponeses. Primeiro e segundo estado não pagava imposto. Quem pagava imposto era o camponês, que é o terceiro estado, né? Só que o terceiro estado ele tinha uma maioria da população. Os 2 estados de cima, o primeiro e o segundo, a igreja e a nobreza eram os mais ricos, mas os que não pagavam impostos. O terceiro estado era a maioria da população, mas eram os mais pobres, né? 98% da população. Então, ou seja, os outros 2% era dividido entre o primeiro e o segundo estado. Quem que compunha? A alta burguesia, né? Os banqueiros, alguns donos de grandes negócios, só que ainda não faziam parte da nobreza. Tinha a média burguesia também, né? Profissionais liberais, alguns proprietários de negócios de médio e pequeno porte, e alguns comerciantes. E também os trabalhadores urbanos e os camponeses. Era eles que pagavam o imposto, né? Todos os impostos quem pagava era o terceiro estado, e pagava também para a nobreza, para o clero, né? Tinha alguns impostos que tinham ficado lá da era feudal. A França, então, enfrentava uma crise econômica, que a França tinha gastado muito ali em várias guerras, né? Cerca de 80% da renda dos camponeses, né, que ganham salário, era para pagar imposto. Ou seja, 20% era por resto. Está aparecendo aqui do Brasil. Tá? Porque tá tendo... Em 1785, em 1788, aconteceu um boom no preço dos alimentos. O preço dos alimentos subiu muito, disparou, porque teve uma seca e a colheita foi ruim, né? Teve uma seca, colheu pouco, e então a fome espalhou ali pela França, morreu muita gente saiu da França, vazou de lá, não aguentava ficar lá porque estava morrendo. Muitos desses camponeses, né, dessas pessoas mais pobres, se tornaram mendigos. Outras pessoas começaram a roubar, começaram a destruir os castelos, matar os donos do castelo, porque a população estava pistola.
em Paris, né, em outras cidades, alguns artesãos e operários eles começaram a fazer greve. Começaram, então, a parar de trabalhar porque estava sem condição. Também tinha muito saque à loja, várias manifestações, né, contra essa política econômica do governo francês. E aí, então, o que acontece é a reunião dos Estados Gerais, que é a reunião que reúne esses 3 estados. O ministro, então, ministro das Finanças, né, que cuidava do dinheiro da França naquela época, para tentar solucionar esses problemas que estavam acontecendo, que eu acabei de falar, nas contas públicas da França, ele propôs que o primeiro e o segundo estado, então, começasse a pagar imposto também. Óbvio, eram os caras que tinham mais grana. Então, o ministro das Finanças propôs que eles pagassem imposto. Só que, como o voto ali, o voto era assim, eram 3 estados, então cada um tem direito a um voto. Então, o primeiro e o segundo estado, que era minoria, mas eram os que tinham mais poder, que é mais rico, cada um tinha um voto, então o terceiro estado sempre perdia. O clero e a nobreza era a maioria. Então, cada estado eles acabavam votando e sempre dava ruim para o terceiro estado, né? Os representantes, então, do terceiro estado, eles pediam que o sistema de contagem dos votos fosse por cabeça, não por estado. E aí eles tinham a maioria, né? Eram 98% da população da França. Então, esse terceiro estado se uniu, todo mundo ali se reuniu, né? Fizeram uma reunião e se autoproclamaram Assembleia Nacional, né? Para fazer, então, uma nova Constituição, que tirasse todo esse poder de voto do primeiro e segundo estado e outros privilégios dele, né? O rei da França ele não conseguiu dissolver essa assembleia, não teve poder suficiente para dissolver essa assembleia. Então ele ordenou que a nobreza, o primeiro e o segundo estado, se juntassem então a essa assembleia para formar uma Assembleia Nacional Constituinte no ano de 1789. Só que esse rei ele traiu o terceiro estado, traiu a população, porque ele pediu para o primeiro e segundo estado, ou seja, o clero e a nobreza, se juntar ao terceiro. Só que a notícia que se espalhou é que o que ele queria de verdade, né, era convocar o exército para dissolver essa assembleia. Só que acabou que alguém fofocou, alguém espalhou a notícia. Essa notícia se espalhou então pela França. E aí todo mundo ficou muito revoltado, né? A população ficou totalmente revoltada. Porque estavam fechando ali um acordo, né? Achando que estavam fazendo um acordão ali, uma coisa boa ali para eles com o rei e com os outros 2 estados, mas na verdade estavam conspirando ali, o rei estava conspirando por trás. Essa revolta fez a galera ficar pistola, invadir os arsenais do governo, ou seja, onde ficavam as armas do governo, onde eles guardavam as armas, e roubando ali, a população chegou, invadiu e roubou cerca de 30 mil mosquitos, né? Em seguida, essa população ela partiu para a chamada Bastilha, que está aí na foto. A Bastilha ela era uma fortaleza, né? Onde o governo prendia e torturava os opositores dali da França, né? Ela estava praticamente desativada no momento que a Revolução estourou. Só que ela representava um símbolo, né? O símbolo do absolutismo, ou seja, do poder na mão dos reis, né? Ela era mais um símbolo. Então, quando no dia 14, né, de julho de 1789, o povo francês, armado com esses mosquetes, eles invadem a Bastilha e tomam e derrubam a Bastilha, né? É a famosa queda da Bastilha. E isso se transformou, então, no marco da Revolução Francesa. Aconteceu vários levantes, né? Várias revoltas dos camponeses, dos trabalhadores. Isso se espalhou pelo país todo, pela França inteira, e levou, então, essa Assembleia Constituinte, que foi formada, a abolir todas as leis feudais que ainda existiam ali no momento,
suprimir todos os privilégios da nobreza e do clero, e no dia 4 de agosto, a Assembleia decretou o fim do antigo regime, ou seja, do Estado absolutista, do Estado com poder na mão do rei, poder centralizado na mão do rei. E no dia 26 ela declara, então, proclama a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Na semana seguinte eu volto a partir daí, na semana seguinte, amanhã, eu volto a partir daí da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, explicando um pouquinho aí do que é isso e sobre o que aconteceu depois da Revolução, depois que eles tomam a Bastilha, o que acontece. Aí a gente volta amanhã. Então por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham entendido aí. Se ficou alguma dúvida, é só deixar no chat que eu trago a resposta na próxima aula. Então até amanhã e boa noite para vocês. Tchau, gente.